Olá, pessoal, boa noite. Começando aí mais um encontro do Clube de Leitura Dev. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. Pessoas, sejam todas bem-vindas. E aí, queria começar com uma provocação. Quem conseguiu ler o capítulo, podem falar comigo, eu aceito. Eu li o capítulo. Achou Foi tranquilo? do... é fácil, sim, mas eu esperava mais de um livro que falasse sobre recursividade. Acho que sempre que você tenta fazer muitas analogias, você acaba não explicando direito, mas deu pra pegar a ideia, sim. Você acha que acaba perdendo a objetividade? Ou então você acha que É, acaba sendo muito, não sei, superficial? eu acho que fica muito fácil, ou fica muito infantil e tá longe de ser infantil, sabe? Mas a parte da pilha eu achei legal, mas a parte de recursividade eu achei meio simples demais. Entendi. E aí eu Mas aí Mas faço aí, quando uma chega outra na parte do provocação. código, O que você acha que daria pra apimentar na recursividade que faltou? vamos ver como é que eu faria melhor isso. É, eu não sei se. Não sei como eu faria melhor, não. Eu só não gostei do exemplo das caixas, eu acho que foi isso. você não Entendi. gostou do exemplo, mas você. Porque assim, é, que nem quando eu vi a recursão pela primeira vez, eu fiquei muito bugada na minha cabeça. Na faculdade, sabe? Muito, de verdade. Eu não entendia aquilo, eu tentava fazer. E aí, lendo aqui, pra mim, pareceu simples, sabe? Tipo, o conceito da função acabar se chamando. E assim por diante, né? Vou abrir aqui o livro para a gente acompanhar a partir do livro. Sua Ele webcam chega também não aqui. tá funcionando não, Jaque. É porque ele tá na OBS. Ah, tá aí. Gente, boa noite, pessoal. Eu também vi assim a recursão na faculdade quando eu comecei a ver, eu fiquei bem assustada e para mim era uma coisa, sei lá, completamente que eu não iria usar. Seria uma coisa extrema e que eu tinha realmente medo. E quando eu li no livro, pareceu tão simples, uma coisa tão boba assim, tão usual, que chega eu fiquei, nossa, era só isso, né? Nem um monstro de sete cabeças. Era tipo, era só isso. E eu fiquei apanhando. Mas é bom ter medo, Exatamente. mantenha o medo da recursão. Bom, como eu aprendi com meu pai, é... meu pai me ensinou isso daí quando ele tava construindo uma casa, né? Ele falou assim, olha, uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é o terreno. E aí ele falou assim, você tem que fazer a obra por etapas. Se você for pegar pra fazer tudo de uma vez só, vai dar alguma merda. Então você vai criando etapas. Então eu acho que isso daí é uma coisa que tá bem enraigada assim na minha cabeça. Eu só não entendi a analogia com recursão. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Bom, a casa precisa de uma fundação, então você bota um caso ali, entendeu? E você vai dividindo, você vai quebrando aquele problema. Acho que você até falou sobre a analogia da pedra, de você quebrar. Eu não sei se foi você que me falou, mas alguém me disse há pouco tempo sobre a analogia da pedra. Você precisa engolir uma pedra, mas a pedra não cabe dentro da sua boca. Então você quebra ela ou vai mastigando até essa pedra ser deglutível para você, entendeu? Passar.
É porque Agora eu eu vou ter acredito assim, pesadelos. tipo, oi? Agora eu vou ter pesadelos. A exemplo de comer a pedra. Eu acredito o seguinte, tipo, é um divide para conquistar, né? A recursão, no meu ponto de vista, porque você acaba colocando ele em pedaços menores. O que me lembra também aquele quando a gente ia fazer a busca binária, né? Que foi o tema do capítulo 2, se eu não me engano. Não, o 2 foi ordenação por seleção. Foi o Acho que 1 no um mesmo. fala um pouquinho da pesquisa binária, né? Que ele divide para conquistar. Então, na minha cabeça, a recursão também é essa ideia. Tipo, eu vou tentando ir pegando pedaços menores, e aí eu tento solucionar até chegar ao caso base, e aí a partir de então ele volta resolvendo a pilha, né? Porque ele acaba fazendo uma pilha de contas, né? Da linha anterior da recursão. Um exemplo, se a gente voltar aqui, tipo, aqui no livro, né? Que aí eu acho que faz muito sentido. Ficou claro para todo mundo essa parte da recursão? Porque eu vou acabar meio que pulando para a última parte aqui, ó, para falar de recursão, sabe? Ficou muito claro para mim quando ele construiu essa parte. Tá meio quebrada essas imagens, né? Mas é por conta dessa versão aqui em PDF. Essa parte aqui ficou muito claro para mim. Que nem ele está querendo fazer o cálculo do fatorial, né? E aí, só para lembrar o que é fatorial. Fatorial é quando eu multiplico um número pelos seus anteriores. Então, fatorial de 3 é fatorial de 3 vezes 2 vezes um, que é igual a 6. E aí, ele dá exatamente essa função aqui, né? Def fatorial de x. Se x for igual a 1, retorne 1. Caso contrário, que é o else, retorne o número que eu recebi por parâmetro vezes o fatorial deste número menos 1. Então, em outras palavras, se a gente fizesse uma coisa que eu gosto bastante, que eu não sei se eu gostava, agora eu fiquei em dúvida, saber se eu gostava ou não, mas é fazer aquele teste de mesa. Vocês sabem o que é teste de mesa? Todo mundo fez teste de mesa na mão? Eu já. Eu já, hein? Olha, aí sim, hein? Então, tipo, fatorial, ele colocou tipo fatorial de x, certo? Então, fatorial de x. Vou colocar que nem tá aqui. Só para ter uma base da função. Vou jogar aqui do lado. Ele colocou como def. Def porque é como a gente define uma função em Python, né? Que significa definition. Então, definição de fetch. Vou colocar fatorial. Fatorial. E ao invés de x, eu vou colocar de um número. Só para ficar a leitura ser melhor. Então, se este número for igual a 1, que é o exemplo que ele dá, você retorna 1. Caso contrário, que é o meu else, eu faço o retorno do número vezes o fatorial. Então, é essa parte que pega, né? Porque ele está chamando a si mesmo desse número menos 1. Opa, não era isso que eu queria, mas tudo bem. E aí tem uma coisa que era que pelo menos quando eu tinha as provas na faculdade, o professor falava, dava uma situação problema, e além de você fazer a função ou fazer o algoritmo na mão, você tinha que fazer um negócio que chamava teste de mesa.
que nada mais é do que você fazer o caminho, o passo a passo de como que essa função se comportaria. Então, você falava assim, eu defino um valor de número, neste caso, né, porque recebe o número como parâmetro, e aí eu faço os cálculos para ver quanto que daria essa resposta. Mas se a gente fizer um teste de mesa, de fatorial, de 3, e aí eu estou pegando um número pequeno, só para não se estender tanto, qual que seria o passo a passo, né? Então, veja, tipo, se eu faço fatorial de 3, ele vai vir para essa linha aqui e ele vai ver que o número não é igual a 1, porque o número é 3. Então, ele vai pular essa branch aqui dessa minha estrutura de decisão e vai para a parte do else. Então, o fatorial de 3, ele vai me retornar essa linha aqui, o número 3 vezes, o 3 vezes o fatorial de 2. E aí, beleza. Só que com isso eu não consigo calcular nada, porque o fatorial de 2 para mim, nessa linha, e aí a gente pode pensar o seguinte, que é como se eu estivesse fazendo essa stack, e stack é pilha, e a estrutura de uma pilha é aquela, ou melhor, a regra da pilha, né? Ela é LIFO, que é o last in, first out, que o último a ser posto lá vai ser o primeiro a ser retirado, né? Então, se eu pensar numa pilha de livros, vou colocando livro, livro a livro. Quando eu vou retirar um livro, você não vai retirar do fundo, vai retirar do topo. Então, o último que foi posto nessa pilha, ele é o primeiro a ser retirado. Então, se a gente pensar aqui nesse teste de mesa, consigo arrastar aqui, essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Essa seria a minha primeira, a minha primeira resposta que voltou dessa função ter sido chamada. E beleza, eu não vou conseguir ainda calcular isso daqui. Porque, como eu não sei o valor de fatorial de 2, dentro dessa estrutura, desse return, ele vai falar assim, beleza, então qual que é o fatorial de 2? Ele vai voltar a chamar essa função. E aí, no caso, vai ser tipo, fatorial de 2 é igual o número, que é 2, vezes fatorial de 1. E até então ele não sabe quanto que é o fatorial de 1. Ele vai ao mesmo passo. Ele vai lá, então tá, quanto que é fatorial de 1? E o fatorial de 1, ele entra nessa branch aqui, né, da estrutura de decisão, que é no valor 1. E aí, beleza, agora eu tenho um valor para que eu consiga resolver essa stack ou essa pilha que é criada. Então, se a gente segue essa mesma lógica, né? Primeira coisa que foi posta nessa pilha foi esse fatorial de 3. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de... Só vou colocar isso daqui. Foi o fatorial de 3. No próximo momento, que seria dessa linha aqui, né, que a gente preencheu, eu coloquei nessa stack 2 vezes fatorial de 1. 2 vezes fatorial de 1. E essa última linha, ele colocou o valor 1. O valor 1. Então, beleza. Ele construiu a stack, então ele construiu esses valores e a partir do momento que eu cheguei no valor 1, eu vou conseguir fazer os cálculos, porque eu sei que fatorial de 1 é 1. Show. Então, eu vou conseguir calcular essa linha. Vai ser 2 vezes fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1, então 2 vezes 1, 2. A resposta dessa parte aqui vai ser 2.
E, a, e esse último item, que seria o retirado dessa pilha, vai ser 3 vezes o fatorial de 2, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6. E aí eu fecho e descubro uma coisa que a gente já sabia, que fatorial de 3 é igual a 6. Então, basicamente, a estrutura que ele mostra aqui nessa parte... Opa, cadê o livro? Tá, eu vou ter que minimizar aqui. É exatamente isso. Ele, ó, fatorial de 3. Foi para pilha o fatorial de 3. E aí ele vai construindo, ó, fatorial de 3, fatorial de 3. E como é que vai ficando no código. Isso nada mais é do que a gente fazer o nosso teste de mesa. E, sinceramente, era muito complicado eu entender a questão de como que era feito até a questão da recursão. Mas eu acho que escrevendo e fazendo esses testes de mesa, ele facilita muito, demais. E aí, para não ficar só nisso, eu trouxe alguns exemplos aqui em Python. Se vocês quiserem abrir para fazer exemplo em uma outra linguagem, sintam-se à vontade. Em que linguagem vocês programam? Python, Java, o que mais? Sharp. Ah, tá vendo? Temos aqui um representante do C Sharp. JavaScript e Python. Ah, arrasou também, ó. JavaScript também dá para fazer. Então, os primeiros exemplos que eu acabei colocando aqui foi a questão de recursão. O do fatorial. E aqui, ele tá. Eu coloquei aqui n como 0, mas o n pode ser o 1, que nem o exemplo do livro, que eu acho que ficaria mais. Porque senão ele acaba chamando o fatorial de 0, e ele vai retornar 1, então para mim não faz tanto sentido ele chamar a função novamente. Então, sendo n igual a 1 é melhor. Eu tenho aqui um outro exemplo para calcular o, a sequência de Fibonacci. Vocês lembram o que é a sequência de Fibonacci? Eu até coloquei aqui o exemplo. Fibonacci foi esse moço aqui, ó, esse belo moço de olhos profundos. E essa sequência, ela aparece em vários padrões na natureza, né? Então você encontra ele praticamente no caracol, em outras formas da natureza você acaba encontrando essa proporção entre as medidas, né? A proporção entre as outras partes. E essa sequência de Fibonacci, não sei se vocês, quem trabalha como dev, já viram como o ser utilizado para calcular qual que é o termo? Esqueci. Proporção? Não, na sprint, quando a gente vai determinar os pontos da história, da complexidade da história. Então, pelo menos em alguns times que eu já participei, trabalhando, a gente dava os pontos da sequência de Fibonacci. Então, eu falava assim, essa história que a gente vai precisar entregar ou essa task, ela vale 1 ponto. Então, a gente sabia que a complexidade dela era extremamente baixa. Isso não estava ligado à questão de dias, mas à questão da complexidade da tarefa. Vai ser 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos. Quando batia 8 pontos, a gente já sabia que a gente ia ter que quebrar essa história, porque ela estava muito complexa. Então era necessário ela quebrar ela em histórias menores. Alguém já utilizou isso no trabalho para medir complexidade de história? Não. Não?
Mostra aí como é que você faz isso daí, Jaque, ou como é que é o cálculo disso daí. Como assim? Então, já que eu nunca fiz, mas eu já vi na faculdade, assim, só a teoria. Você viu a teoria de qual parte, perdão? A De da como história fazer essa, e, de como fazer essa parte da complexidade da história. e é isso que você perguntou, Roberto, porque eu fiquei confusa. Eu tô esperando o cara passar de moto aqui, só um minuto. Tá bom. É isso aí mesmo. Mostra aí como é que. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Vamos supor, eu tenho uma história que a gente vai ter que falar qual que vai ser a pontuação dela. Então, assim, em algumas squads a gente utiliza a sequência de Fibonacci para isso. Então eu falo o seguinte, a gente faz a votação, sei lá, tipo, votar, pontuação, história, sprint, ágil. Story points. A gente determinar o story points da história. Story points da história, né? Então, o que a gente faz? Vamos supor, eu coloco uma situação problema. Eu falo assim, olha, é o seguinte, a gente tem esse serviço e esse serviço vai ter que ser atualizado essa rota que volta as informações do usuário, porque a gente vai ter que apontar para uma outra rota. E, galera, tipo, a nova rota é tal, o novo contrato é este, né? O contrato com a outra API, que a gente vai poder receber. E a gente vai ter que, sei lá, fazer a atualização do usuário, a gente vai ter que fazer e algumas validações. Então, a gente, como time, vai falar o seguinte: beleza. Para que eu consiga fazer essa atualização, aí a gente vota. Cada um vai falar assim, putz, quanto. Vai fazer, sei lá, tipo, Roberto, quantos pontos você acha que é essa história? Aí você fala assim, eu vou ter que mexer em vários pontos dessa API, desse microserviço, vou precisar atualizar os contratos, vou ter que refazer testes de unidade, porque agora vai alterar toda essa parte, vou ter que validar em ambiente de desenvolvimento, em ambiente de homologação, vou precisar fazer um documento para conseguir colocar isso em produção, vou precisar. Você vai listando tudo que você precisa fazer para entregar aquela história. E a partir disso, você vai lá, putz, ela nem é tão complexa, mas por conta do tempo que ela leva e por causa do ambiente onde você está inserido, você vai falar assim, putz, Jaque, para mim a complexidade é 8 disso daí. Só que aí um outro colega, e aí deixa eu só pegar os nomes aqui, tipo o Fábio. O Fábio fala assim, eu já faço isso muito, cara. Tipo, isso para mim é muito mais rápido, mas não rápido. Como posso falar? Me ajudem, gente, com sinônimos. Já passou. Ele tem uma experiência. Isso, tipo assim, putz, eu já fiz isso 20, 50 vezes, cara. Eu tenho, tipo, uma certa agilidade, já sei quais os pontos, eu conheço muito bem esse microserviço. E aí ele fala pra gente, não, pra mim a pontuação é 3. Sei lá, o Diogo, que tá aqui, fala assim, isso aqui pra mim é horroroso. Pra mim é pontuação 13. E aí, o que a gente faz? A gente pega aí, a gente como time, fala assim, tá, qual que é mais ou menos a média, então? Dada a experiência do Fábio, dada a experiência do Diogo, dada a experiência do Roberto, como que a gente meio que pondera? A gente fala assim, putz, então tá, a gente vai fechar como 8, por causa da experiência, da maturidade do nosso time. E aí, chegando nesse 8, a gente fala assim, putz, então essa história tá muito grande. Vamos dividir essa história em menores partes. Como que eu posso fazer isso? E ainda pensando na entrega de valor. Eu posso falar o seguinte, tá, eu vou falar para vocês entregarem essa história até em ambiente de homologação. E aí eu vou dar um definition of done, que é uma definição de que a história está pronta, quando você me entregar em homologação com todas as validações, com todos esses pontos entregues.
E aí eu faço uma outra história para entregar em produção, entendeu? Entendi, sim. Ficou claro? Eu sei que era para falar sobre algoritmos e a gente acabou falando sobre coisas de trabalho, mas é mais ou menos assim como funciona quando a gente pega a pontuação com Fibonacci. Tem outros lugares que vão querer falar assim por tempo mesmo, né? Vai falar assim, quantos dias você demora para entregar isso daí, considerando toda a definition of done dessa task ou dessa história. Mas se a gente usar a sequência de Fibonacci, a ideia é mais ou menos essa. A gente pontua de acordo com a complexidade da tarefa, considerando também o ambiente, né, onde você está inserido. E todos os pontos que estão inclusas na entrega daquela tarefa. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Pra mim, não. De boa. Eu trabalhei bastante, assim. Era legal porque a gente conseguia equalizar o conhecimento de todo mundo, sabe? Porque às vezes a definição para você de tarefa entregue não é a mesma que eu tenha. E isso pode estar influenciando na pontuação que você está dando. Então, eram ótimos momentos de troca para falar: não, então vamos definir o que é essa tarefa entregue, quais são os pontos que precisam ter. Então, é um bom equalizador assim de time, sabe? Eu gostava bastante. E aí, beleza, a gente já viu que o Fibonacci ela tem relação com proporção, que a gente encontra muito na natureza, e é legal que a maioria dos quadros, principalmente renascentistas, eles seguem essa proporção de Fibonacci, e aí parece que as coisas ficam mais belas. Fala que até o quadro da Mona Lisa, ele é muito proporcional, então dá aquela sensação de beleza, né? Da nossa definição do que seria belo, né? De perfeito. E para calcular os elementos do Fibonacci, ou melhor, essa daqui, na verdade, ele retorna só, vamos supor, se eu passar o N, eu estou passando meio que a posição, sabe? Se eu falo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo assim, qual que é o elemento que está na posição 5, né? Que seria a N4. E aí ele pega e retorna aqui para você, usando também recursão. Ele faz uma comparação de n menor ou igual a zero, retornaria a zero, né? Porque é o primeiro elemento. Se n for igual a 1, ele retorna a 1. Se não for nem 0 e nem 1, a partir do 2, ele retorna como a soma dos dois anteriores, que é como a sequência de Fibonacci dá. Para você, se você ver, o elemento é sempre a soma dos dois anteriores, né? Então, na verdade, tipo, ele começa com 0, 1. 1, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5 e assim por diante. Então, essa função aqui, ela retorna o elemento de acordo com a posição aqui que você pede. E um outro que eu coloquei aqui seria a soma de uma lista. E aí, a soma de uma lista dá para fazer com while também, né? Mas como que a gente implementaria usando recursão? Uma dúvida aqui, vocês querem dar aí a posição de vocês, o que vocês acharam? Ou contar alguma experiência com O Muca. recursão na vida profissional? Fala, putz, nunca usei recursão. Eu nunca usei recursão no trabalho, vou ser bem sincera. Eu acho Você- que a maior preocupação que você precisa ter quando você usa recursão é ter o controle das suas entradas, né? Porque dependendo da entrada que te passarem, você pode capotar o seu sistema. Se alguém, por exemplo, pedir para você calcular o fatorial de, sei lá, fatorial de 1000, eu acho difícil Uhum. algum software normal conseguir calcular fatorial de 1000.
Vai dar Stack Overflow antes de conseguir calcular. Sério? Então, se você não tem controle da sua entrada, é, é complicado você usar recursão. É porque é porque a recursão ele acaba construindo aquela pilha, né, para poder fazer o É, cálculo. é, Então, se a entrada for muito grande, ele vai dar um erro que a gente chama de Stack Overflow, que é o mesmo nome daquele site que a gente fazia pelo menos várias pesquisas. Não sei se você já entraram no Stack Overflow para fazer umas uhum, perguntas. é muito útil. E sabe o que é legal? Que uma das diretoras do Stack Overflow era uma brasileira, que é a Roberta Arcoverde, que agora ela saiu do Stack Overflow. Mas era tipo, eles montaram um site com uma equipe de 15 pessoas, uma coisa assim. E aí no Stack Overflow você pode, tipo, sei lá, você faz a pergunta e a galera respondia muito, participava muito, né? Deu uma grande baixa no Stack Overflow depois das IAs generativas estarem tão popularizadas no nosso meio. Mas a principal fonte de pesquisa era o Stack Overflow. Deveria ser a documentação, mas não, é o Stack Overflow. E aí você me colocou isso na cabeça. Será que a minha máquina vai quebrar se eu mandar ele fazer o cálculo do fatorial de 1000? Vamos ver, vai. Não Vamos sei, tentar vamos ver. quebrar a máquina. Aí quebra a máquina, derruba a conversa. Vamos fazer só de 1000 primeiro. Vamos ver. Eu acho que 1000 é pouco, né? Porque assim, vai É, eu acho depender que da 1000 é pouco, memória mas do vamos seu ver. computador, né? Se o seu computador frita muito rápido, tem pouca memória, o meu a gente pode testar aqui. Peraí, deixa eu só entrar na pasta do capítulo 3 e dar um. Opa, errei. Esqueci da barra. Eu vou dar um Python 3 para rodar esse arquivo de recursão. E aí, teoricamente, ele vai fazer o print do fatorial de 1000. E a função está definida aqui. Então, se eu cair, você já sabe por que foi. Deu algum. Pera. Deu algum erro. Quer dizer, deu um erro enorme. Respect, mas foi certo. É, chegou no máximo da Estourou, hein? recursão. É isso mesmo. Vamos Python testar não usa 900. Stack Overflow. Vamos a 999 para ver se ele vai. 999 foi. Hum? O problema é o 1000. O problema foi. Aqui o problema foi o meu. Eu tenho esse número, eu É, não sabia disso, não. na minha máquina. Eu convido vocês a testarem aí também. Vou perguntar aqui pro Copilot. Oi, querido. Gente, uma coisa que eu aprendi é tratar bem IA. Não sei se vocês fazem isso. Meu código quebrou. Ou melhor, o meu código quebrou, né? Deu erro ao tentar calcular o fatorial de 1000. Vamos ver o que ele fala. O erro ao calcular o fatorial de 1000 provavelmente é devido à profundidade máxima da recursão do Python, que é limitada. Pô, então do Java não quebraria, não? Que é limitada. Para resolver isso, você pode aumentar o limite da recursão ou usar uma abordagem interativa para calcular o fatorial. A abordagem interativa é geralmente mais eficiente e evita problemas de recursão profunda. Eu sei que. Então, assim, o Python, ele limita aqui para
pra gente. No Java, ele dá, tipo, o mesmo erro, mas ele chama de Stack Overflow, que é quando, tipo, ele estoura a stack. Isso fica de ideia. Uma outra implementação aí, que a gente já viu sobre a questão de pilha, é que eu fiz duas implementações, ou melhor, posso pular para a pilha em si, para os métodos da pilha? Tá tranquilo a parte de recursão? Vocês querem falar alguma coisa? Querem colocar algum, algum comentário? Eu não sei se a gente vai ver isso depois, mas uma coisa interessante ok, é para respeitar a recursão, porque dependendo da sua entrada, ela pode quebrar, mas e sempre que eu tentei converter um método que usa recursão para outra solução, por exemplo, com algum loop, o Uhum. código com loop é muito, mas muito mais difícil de entender. É muito complicado você converter um código que usa recursão para um código que usa loop. Mas às vezes tem que É, fazer, você porque tentou fazer uma comparação de, sei lá, de performance ou não? Tipo, eu não qual lembro que se era eu mais fiz isso no rápida? passado. Tipo, de leitura, beleza, mas será que tem algum. Você daria para a gente fazer algum teste, tipo, putz, de performance comparando, que nem, calcular um fatorial com um while ou calcular um fatorial com uma recursão? Aqui no livro fala que não tem ganho, né? Mas eu acho que a gente Ah, sempre tem que ter aquela pontinha. E se? Que nem a mesma questão aqui do mil, sabe? E se? Será sim. que não vai? Por que que não vai? Eu não sei. Eu nunca fiz isso. Mas às vezes você tem que converter, você tem que parar de usar recursão. Imagina que alguém pede para você fazer um código que calcule fatorial de 10.000. Não pode usar recursão. É inviável. Então você tem que usar a outra alternativa, né? Mas dependendo do problema que você tem que resolver, fica muito mais difícil você não usar recursão. Por- Porque é por causa da complexidade da leitura do código, né? Sim. E Justo. talvez porque a definição do problema seja já uma definição fatorial, né? O fatorial, ele por definição, ele é recursivo. Mas aí você Sim. tentar criar uma técnica que não seja recursiva, aí é complicado. Vou pedir só por curiosidade. Faça uma função para cálculo fatorial. Gente, eu gosto muito do Copilot por causa disso, porque eu fico brincando. Eu fico, putz, mas e se isso? Mas e se aquilo? Sem usar recursão. Vamos só ver se ele fala alguma coisa. Ah, ele fez um for, né? For in range e voltou resultado. Fatorial até que foi simples. É, Mas eu concordo com você, Fábio, que tem situações que você acaba aplicando fatorial. Ou melhor, que acaba aplicando recursão. Acho só para complementar aqui, eu acho que é muito prática de leitura. Eu realmente demorei muito tempo para entender isso. Não entendo que recursão seja uma coisa natural, como o if else, sabe? Ou o for, que é uma estrutura de repetição, ou como while também, que é uma estrutura de repetição. Mas eu acho que é um bom treino de lógica também. E em casos que nem o Fábio está falando, talvez seja uma melhor abordagem para que a gente não deixe o código tão difícil de ler. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O código a gente não escreve para a máquina, porque ela vai seguir aquela receita de bolo e pronto. A gente escreve código para outros desenvolvedores entenderem e continuarem mexendo naquele código, porque
a gente acaba saindo das empresas, e isso é natural. Mas o que fica é aquele código. E outras pessoas vão acabar mexendo naquilo, né? E para que as pessoas não xinguem tanto o seu código, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho nelas. E até mesmo pensar na gente mesmo, que vai ter que pegar aquele código daqui, sei lá, 2, 3 meses ou um ano, e vai falar, nossa, como isso tá difícil de entender. Então, a ideia é sempre deixar um código mais limpo possível, mais fácil entendimento, né? Na minha opinião, isso é uma boa prática. Não sei se vocês todos concordam com isso. Bom, para dar só o exemplo de pilha, eu construí duas maneiras e eu achei a segunda mais bonitinha, mas é a mesma coisa. Na pilha, que está lá na página, que aí a gente acabou meio que misturando os dois conceitos, né? Tá lá na página 61, ele fala que a pilha ele tem que ter pelo menos dois métodos específicos, né? Porque é o push, que é o colocar o elemento, e o pop, que é retirar o elemento, respeitando aquela regra do LIFO, last in, first out. Eu vi em algumas outras partes também, e eu não lembro de ter visto no livro, e tem também o pick. O pick é só saber quem é que está no topo, não necessariamente retirar ele da pilha. Os is empty e o size, que seria o tamanho dessa stack ou o tamanho dessa pilha. Uma outra maneira mais bonitinha que eu vi aqui no Python que dá para a gente criar é fazer uma classe chamada pilha e aí, a partir dessa classe, definir os seus métodos. Porque da forma que eu coloquei aqui, eu criei aqui, na verdade, uma lista, né? Porque não existe pilha ou stack nativos em Python, e por isso que a gente acaba tendo que ou construir uma classe chamada stack ou pilha, ou construir com uma lista, e aí, a partir dele, fazer funções para que ele meio que se comporte como uma pilha. Mas eu achei essa mais bonitinha, essa estrutura, porque quando eu quiser, vamos supor, fazer uma pilha, ele já vai ter internamente essas funções. Porque, vamos supor, se eu crio aqui uma stack, né? Se eu coloco, sei lá, stack 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho, para eu chamar isso daqui, vou colocar aqui tipo print stack. Gente, no caso, o Copilot já meio que me responde as coisas. Vamos supor que eu vou colocar um elemento 6. Eu dou um push 6. Se eu fizer um pop, um print, e aí ele colocou tipo print stack, ele vai retornar essa stack mais o elemento 6 que eu coloquei aqui. Se eu fizer um pop, e aí o pop, vamos ver como ele está aqui, o pop eu não passo parâmetro. Porque o pop ele tem que pegar qual que é o que está no topo. E aí, ele, neste caso aqui, ele vai retirar os 6. Vamos ver se isso funciona, se eu não só estou falando coisas. Python, pilha, 1.py. Então, a primeira foi print stack, dá para vocês verem aqui? Sim. Vou dar um clear primeiro. Opa. Clear. Pedir para ele rodar novamente. Primeira, a linha 22 foi print stack. E ele imprimiu a stack até o 5, que é como ela estava aqui. Quando eu coloquei o número 6, ele colocou o 6 aqui. E o pop eu retirei, mas eu não pedi para ele imprimir. Vou pedir para ele imprimir de novo a stack. Tá vendo? Ele inseriu o 6 na linha 23, mas lá na linha ele inseriu o 6, imprimiu na linha 24, e na linha 25 ele retirou o último elemento, e aí a linha 26 imprimiu novamente só com o topo. Então o pop ele sempre vai retirar o topo, e o topo é o que for
quem foi colocado por último. O legal de utilizar em forma de classe, aí deixa eu ver, é que eu vou definir, tipo, como é que tá o nome da classe? Pilha, certo? Então, vou colocar pilha é igual pilha, eu não sei inicializar aqui. Ah, sei sim. E aí eu posso colocar pilha. Então, ó, a linha 26, eu criei uma variável do tipo pilha, o tipo dessa classe. Então, teoricamente, quando eu escrever aqui pilha, ponto, ele já me lista quais são os métodos disponíveis que eu posso utilizar. Então, se a gente dá uma lida, tipo, eu posso falar está vazia, se ela estiver vazia, ela volta o zero. Eu posso colocar. O append é o método de colocar um elemento, né? Empilhar. Então, se eu coloco append, append 1, ele vai adicionar o número 1. Então, escrever assim e de criar um objeto dessa classe, eu acho mais bonitinho do que criar dessa maneira e tipo deixar as funções meio que soltas. Porque quando eu criei a stack aqui, e apesar desse nome stack, essa variável, ela não é tipo pilha, ela é uma lista. E aqui não. Aqui pilha exatamente da classe pilha que tem somente esses métodos que eu já defini. E aí, gente, perguntas? Faz sentido para vocês isso? Foi curtinho, vai, a discussão. Vocês estavam quietinhos hoje, eu falei demais, vai. Parece que só tem 3 pessoas aqui, o restante tá tudo só ouvindo. E aí, galera, dúvidas, sugestões? Escrevam aí, ou abram o áudio, falem com a gente. Então, Eu em nunca minha usei. defesa. Opa. Pode falar. Não, pode ir. Não, não, pode ir, desculpa. Em minha defesa, eu vou falar que eu não participei muito, porque para mim isso são meio complexos ainda. Mas você entendeu os conceitos? Então, a lógica ali por trás das coisas eu meio que entendi, tipo, o básico. Mas entendi sim. Então. Jaque. Geralmente a nossa cabeça fica meio lenta mesmo. Esse horário ainda, né? 8h30 da noite. Mas eu espero que os conceitos tenham ficado claros para você, que você tenha entendido. E eu acho que o processo de aprendizagem é assim mesmo, a gente ouve e aí a gente meio que processa. Depois que a gente faz esse processamento, a gente assenta o conhecimento, né? Como se fossem os tijolinhos. Oi, Jaqueline, eu vou abrir aqui meu áudio para vocês verem, Opa! porque minha filha estava aqui. Então, eu já tinha lido até essa parte, eu tenho um livro, né? E eu tinha lido, mas é aquela coisa assim, li ok. Eu acho que o exemplo que ele dá da caixa é bem legal. Aí eu tava relendo, e aí, até antes de chegar no exemplo que ele dá das abordagens, né, da caixa, por qual caminho iria, eu falei, iria para um caminho mais simples, assim, né? Eu fico olhando sempre o que vai estar dentro da caixa, do que ter que tirar tudo, né? E ir por um caminho ou por outro. Então, relendo hoje, achei mais simples de entender, os seus exemplos auxiliaram muito. Então, eu estou na escuta, assim, porque é isso. A cabeça não está funcionando muito mais esse horário, mas eu compreendi super, assim, não tinha dúvidas. Eu fiquei só pensando no uso também, né? Dentro da minha experiência, assim, não lembro de ter usado recursão, mas fiquei pensando qual seria a aplicação na prática dela, né? Isso é isso. Para mim Show. também, assim,
assim, pra. Foi... o livro explica bem. Acho que ele fala passinho por passinho e desenhar também ajuda muito. Aquela parte da tabelinha lá. Ajuda muito, mas a minha maior dúvida é só como é que a gente, num dia a dia de trabalho normal, aplicaria uma recursão. A não ser nesses casos, tipo, matemático, né, que é fatorial e Fibonacci e tudo mais. No que seria usual uma recursão, porque também não sei se ela demanda muito processamento para ser executada, né? Eu não sei. Aí quando você fez esse exemplo dos 1000, eu fiquei, ué, será que daria para usar numa coisa maior, num sistema maior? Eu posso. Então, pode falar, desculpa. É, não, eu não sou tão estudado em matemática assim, mas eu já usei recursão sem saber que era recursão. Mas, sei lá, contar arquivo numa pasta, você pode usar isso. Subpasta. É que a maioria das coisas já tem uma roda já rodando e você não reinventa isso, na minha opinião. Aí você já pega alguma coisa pronta que já tem isso aí embutido por baixo. Eu penso, eu tô sendo bem sincera. Eu não me lembro de ter visto recursão nas coisas que eu fiz até hoje. Contribuindo 5 centavos, eu lembro de usar a recursão uma vez. Vocês me ouvem bem? Sim? Em uma experiência anterior, eu trabalhava ali com campanhas promocionais, marketing, tudo isso. Tinha um cenário muito específico, eu acho que vai fazer sentido para muitas pessoas, assim, que, sei lá, usam o Instagram, aí vem aquelas rifas, sabe? Em um desses sistemas de rifa, eram usados ali os números da Loteria Federal, que são 5 dígitos, eu acho. São 5 dígitos, se não me engano. E a gente precisava sortear ganhadores com base nesse número da Loteria Federal, né? É a forma legal com que funcionam os sorteios, assim. Uhum. Então, vamos supor que durante um mês ficou rodando ali essa campanha e pessoas foram ganhando números da sorte, pontos. E uma vez que eu lembro de usar recursão foi para fazer esse algoritmo de sorteio, né? Com base nessas regras todas aí da Secretaria da Receita, da Loteria Federal. Então, se o número sorteado da loteria foi 55555, a gente tinha uma regra para seguir, né? O pessoal de negócio, tudo definiu essas regras. E uma das regras era sortear os 5 ganhadores com base nesses 5 dígitos da loteria. Então, se o número sorteado foi o 55555, eu precisava achar o primeiro número mais próximo desse. Então, eu já tinha uma lista ordenada ali certinha para percorrer. Então, eu achava o mais próximo desde que fosse maior ou igual, né? Então, o mais próximo para mais. E aí eu ia sempre pegando esse mais próximo, aí pulava e pegava o imediatamente anterior. Achei o imediatamente anterior, é o segundo ganhador. Aí eu vou buscar o imediatamente posterior àquele primeiro que eu achei. Então eu fico fazendo jumps, pulando nessa lista já Entendi. ordenada, né? Entendi. Ah, que interessante, de verdade. É como eu disse, né? Eu não vi em outros exemplos que não fossem de livros, mas eu entendo que você saber o que que é recursão e apesar do e internalizar, né, esse conhecimento, você pode ver novas aplicabilidades. É que nem o Roberto falou, né? A gente não vai reinventar a roda. Se meio que tipo, e eu não sei se isso é muito triste de ser falado, mas se já estão fazendo de uma outra maneira, você meio que acaba tipo enviesando a sua forma de pensar e acaba repetindo as outras maneiras que já estão solucionadas, sabe? Que nem esse exemplo da questão da, da rota que eu falei para vocês. Para fazer uma rota, tipo, consumo de uma rota dentro de um microserviço que eu tenha, eu não vou ficar, tipo, imaginando milhões de maneiras de consumir a rota. Eu já vou ver como que aquele microserviço faz e meio que já vou meio que repetir aquele processo, entende?
primeiro para tentar estabelecer uma padronização desse próprio microserviço. Então, se eu não tiver outras soluções que sejam um pouco mais trabalhadas em questão do algoritmo, tipo, porque eu entendo que, tipo, colocar uma recursão no algoritmo no mercado, vamos falar assim, a pessoa requer um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de cuidado. Então, se não tiver outros exemplos desse, você acaba nem fazendo, sabe? Mas essa é só a minha opinião. Talvez eu esteja errado. E aí, Mas, só mas eu pode falar. também acredito que a gente só tá hoje até aqui porque muita coisa a gente aceitou do jeito que ensinaram pra gente, foi passado, virou um hábito, né? E aquilo ali a gente não questiona muita coisa ali. Concordo. E aí, gente, só para fechar a questão do livro, ele fala, né, tipo, recapitulando desse capítulo, né? Então, recursão é quando uma função chama a si mesma. Toda função recursiva tem dois casos, o caso base e o caso recursivo. A gente não falou um pouquinho de caso base, mas é importante que tenha um caso base sempre, porque senão ele vai ficar no looping infinito. E aí vai dar aquele Stack Overflow, né? Ele vai empilhando os métodos e como ele não vai achar o caso base para poder parar, ele vai estourar aquele limite, né? No caso do Python, estourou no fatorial 1000, o que foi uma surpresa. Eu não estava esperando aquilo. Todas as chamadas da função vão para a pilha de chamada. Ele cria uma pilha e vai colocando, né? E aí a pilha de chamada pode ficar muito grande e ocupar muita memória. Então tem que usar com muito cuidado a questão da recursão, porque você pode aí quebrar a sua aplicação. E particularmente eu gostei bastante desse conteúdo. E, pessoal, do meu lado é isso. Se vocês quiserem contribuir com outros pensamentos a respeito, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem esses dois temas, né? Eu não sei se tem alguém aí que estuda matemática assim para inteligência artificial, aprendizado de máquina, porque eu queria saber se a recursão ela é usada nessa parte da do aprendizado de máquina, né? Porque os exemplos foram com base em casos matemáticos. Talvez ela teria alguma funcionalidade nessa parte de, de inteligência artificial, mas eu não sei. Tô só pensando assim em como ela funciona. Talvez ela seria usual para um caso desse. Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu acho pouco provável, salvo se a sua, se sua pilha for pequena. Mas como a inteligência artificial vai trabalhar com muitos dados, e a gente viu que uma pilha ali de fatorial de 1000 já meio que quebrou, eu acho improvável. Eu chutaria improvável, mas alguém tem a experiência? Tô com você, Jaque. Mas, gente, posso pesquisar sobre isso. Eu acho que é um ponto que a gente pode, quem já trabalha, fala assim, gente, vocês já usaram recursão em alguma vez aqui, alguma coisa do tipo? Ah, mas como é que o pessoal fala? É, quando eu tô. Oh, meu Deus, tá vendo? Tá ficando tarde, não tô conseguindo mais as palavras. Ah, só é como se eu estivesse fazendo só uma provocação, né? Fazer uma provocação. Será que isso é dessa maneira, sempre foi assim? Por que que nunca usaram recursão aqui? Mas mais para fomentar uma conversa saudável, né? Mas fica aí a dica, vamos perguntar. E eu vou perguntar para o meu gestor. Ele que tá mexendo, quem sabe ele fala, se ele me dá aí falando, ah, não, já que já trabalhei, já usei ali, eu posso até trazer exemplos para vocês de outras aplicações. É porque, assim, na computação numérica, faz muito tempo que eu peguei essa matéria, mas
a gente tinha muitos casos de tipo, com o resultado de uma equação a gente montava outra. E eu também paguei ela com Python, mas enfim. É, por isso eu pensei, quando eu vi assim, e depois no livro ele fala sobre regressão e classificação de aprendizado de máquina, aí eu pensei, sei lá, será que ou realmente não tem muito. Porque quando eu vi a recursão na matéria Uhum. de linguagem de programação, ela me pareceu uma coisa muito. Ah, vocês vão aprender, mas vocês não vão usar muito. Não foi uma coisa que a gente fez em projetos, não foi uma coisa que a gente fez em atividades assim, mais diferentes, mais completas. A gente não usou. E aí fica essa dúvida. Para quê? Justo. E eu acho que é uma dúvida muito fundamental, né? Para que que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou utilizar isso? Mas fica muito como lição de casa, de verdade. Eu vou procurar mais sobre pontos de utilização, sabe? Então, vou Essa parte. compartilhar, não sei se eu compartilho aqui ou lá no grupo, né? Já que nem todo mundo compartilhou. Eu achei um texto bem interessante no Medium falando sobre a aplicação da recursão, mas fora assim, fala né, da programação, mas fala em outros campos, como arte, né? Acho interessante porque traz uma outra perspectiva e talvez até amplie a percepção, né? Não, tipo, às vezes a gente fica meio, tipo, aqui é lógica de programação, sei lá, matemática, né? É o uso, tem aqui, não tem, né? Mas tem outras possibilidades, eu achei bem interessante. Aí eu acho muito válido você compartilhar lá para a gente dar uma lida e estressar mais essa conversa. Eu adoro fazer esse tipo de conexão, sabe? Com assuntos aleatórios. Tentar achar correlação entre as coisas. Eu acho, de certa forma, saudável. Mas Eu a faço isso para sequência conseguir de entender. a sequência do Fibonacci, a gente vê em muitas obras de arte, né? Que é uma Sim, sim. recursão. É, exatamente. Eu posso aplicar recursão aí para calcular, né? E aí você vê que é sempre a soma dos dois anteriores. E, e é como eu tava falando, tipo, e não só na arte, porque você vê na natureza, você vê no caracol, sabe? A proporção. E essa proporção, ela remete à proporção áurea, né? Como que a natureza é perfeita. E se a natureza é perfeita, a gente tenta reproduzir essa perfeição nas nossas obras. E até mesmo algumas proporções do corpo humano, ela tem a proporção áurea. Mas eu posso pegar alguns artigos sobre isso e colocar lá no grupo para vocês verem. É bem legal, eu gosto bastante. Não sei se vocês lembram de Telecurso 2000. Não sei a faixa etária também. Vocês lembram disso? Você sabe o que que é? Boa, É, super lembro. Eu lembro, eu assistia quando eu tinha uns 6 anos. Ah, Quando eu, minha mãe eu acordava falei, bem cedo, aí eu ficava assistindo pra matar o tempo com ela. se eu queria, se eu tiver um filho, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar Telecurso 2000 para ele assistir. Desde pequenininho. Mas tem uma aula no Telecurso 2000 que ele fala sobre isso, sabe? Eu vou procurar também, sei lá se a gente acha. Eu vou jogar lá falando sobre a proporção áurea. E aí ele faz meio que uma viagem, tipo, na parte de obras de artes. É bem legal, é bem interessante. Eu lembrei do Telecurso 2000. Ele deixa de Mu- maneira bastante lúdica. É, muita gente se formou com o Telecurso 2000, gente. Foi uma grande atividade na área da educação, sabe, no país. Para tentar democratizar o ensino. Foi muito importante, foi um projeto muito bom. Mas, meus queridos, é isso. Queria agradecer por hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu achei muito rico. E eu acho legal se a gente continuar essa conversa lá pelo chat. Coloquem os exemplos lá. Eu vou colocar esses exemplos de arte. Eu coloquei aqui como lição de casa
procurar mais a questão, tipo, tá, quero saber recursão, sobre questão de aprendizagem de máquina, como é que isso funciona. E vou procurar algumas pessoas que eu conheça que talvez tenham essas respostas pra gente. E se pá, eu posso até convidar alguém para vir falar pra gente e mostrar alguns outros exemplos.